Eterno, não dá pra fazer um trocadilho com eternos são os 300 minutos do filme, sei lá. Pessoal, o plano era escrever sobre Eternos, assim como eu fiz com Duna. Muita gente me pergunta sobre a crítica de Duna, tá lá, vocês sabem, link, tananã, tananã. Dei uma chance para a crítica escrita, mas a minha síndrome de Estocolmo pelo algoritmo do YouTube falou mais alto. Cá estou, vamos falar sobre Eternos. Eu sabia zero coisas sobre Eternos, o que às vezes é bom, porque reduz as expectativas. É a história de 10 criaturas imortais criadas por um alienígena celestial e enviadas para a Terra para proteger as pessoas de monstros chamados deviantes. Filmes da Marvel a essa altura já têm o seu público cativo solidificado. Eternos provavelmente não vai trazer pessoas novas, ou talvez traga, pelo menos tenta, mas eu acho que não. Eu conheço pelo menos uma pessoa que não vai ver e não vai gostar, mas Eternos no papel é uma boa porta de entrada para alistar novos fiéis, porque não exige aquele vasto conhecimento do universo e aqueles tantos filmes. Ele é desassociado, ainda que faça menção a pelo menos a questão principal, que é por que os Eternos não ajudaram quando Thanos estava destruindo metade do planeta. Você pode não ter visto a um único filme da Marvel sequer e assistir a Eternos numa boa, isso é positivo, mas o que chamou atenção para mim é a direção da Chloe Zhao, que ganhou Oscar pelo filme Nomadland durante a produção. Eu achava que tinha sido antes, mas encontrei com o Max Valarezo na cabine e ele me corrigiu durante a produção desse filme, que teve interrupções. Eu estava curioso para ver como a pegada mais realística dela, mais pragmática, ia se amoldar nos até de certa forma rígidos paradigmas da Marvel, até porque ela coescreveu o roteiro e na execução você vê claramente a mão da diretora em certos aspectos, como, claro, o aspecto visual, com aqueles planos abertos e o bom uso daquela luz de crepúsculo. Falando de narrativa, eu gostei da forma como o filme brinca com os pontos de vista no sentido de levantar questionamentos. Quem é o vilão dessa história? É um dos filmes mais vistosos da Marvel, muita locação real. Eu gostei da maneira como as cores são um pouco menos saturadas. E o filme abre bem diferentão, com uma melodia quase de faroeste. Você fala, ok, haha, oh yeah, ok, filme diferentão da Marvel. Depois a música fica genericona e aí... pois é. Tem muita exposição aqui. Em defesa do filme não tinha como ser diferente. É preciso informar o público sobre esses personagens. Você não pode simplesmente presumir que todo mundo que vai ver gosta dos quadrinhos. Pelo menos o roteiro procura associar as informações que são passadas ao desenvolvimento dos personagens dos 10, que ainda assim é precário e desequilibrado. Deveria ser 10% para cada, e não é. Eu achei o ato final bastante anticlimático, porque meio que não ligava para ninguém, e acima de tudo, eu sabia que a coisa que certos personagens estavam tentando impedir, a missão, ela jamais poderia acontecer. Então você meio que sabe que aquilo é apenas um filme de entrada para mais coisa, você não sente que eles estão realmente lutando por algo importante. Uma indiferença enjoada, foi isso que eu senti. Eu não sei muito o que dizer em relação ao figurino. Eu achei menos pomposo que alguns heróis mais chamativos da Marvel, uma coisa meio Power Rangers, né? Todos coladinhos e tal. Claro que há formas diferentes, aí uns tem uma é branco, um é azul, outra é mais pro verde, sei lá. Quando o filme entra em território de efeitos visuais, e é claro que entra, é um filme da Marvel, poderia ter sido dirigido por qualquer pessoa. Os monstros parecem monstros grandões, e eles fazem coisas contra os monstros, e tchan tchan, e
Mas sabe, você não fala assim, olha o que a Chloe fez com... E os monstros meio que são todos iguais, os Eternos já não são muito diferentes, então fica uma coisa visualmente repetitiva, e não só visualmente, narrativamente também. O roteiro desenvolve a maioria dos seus conflitos com base na mesma premissa, a perpetuação da raça humana e a interferência ou não dos Eternos nos nossos erros, nas nossas guerras, nas nossas más decisões, no nosso acesso à tecnologia, nosso processo evolutivo, o que gera algumas discussões filosóficas até provocativas, mas elas se repetem o tempo todo. O Ikaris é praticamente o super-homem, mesma coisa, só que ele depende demais dos raios, ele usa menos a força, parece que se ele não conseguir usar o raio ele tá meio perdidão, mas é basicamente qualquer super-homem genérico que você viu na vida. A Makkari é o The Flash, e a Athena, interpretada pela Angelina Jolie, é meio que a Mulher Maravilha, só que doidona da cabeça, o que a transforma num risco que beneficia o filme. É um elemento a mais, um elemento de será que ajuda, porque é um filme longo, devagar. Boa interpretação da Angelina Jolie, o elenco todo é perfeitamente funcional, mas ninguém tá excepcional, ninguém tá revolucionário. O Gilgamesh tem o único arco afetivo bom do filme, ainda que subdesenvolvido, com a personagem da Angelina Jolie. Os outros, tudo que envolve romance... um saco. A Sprite tem o mesmo conflito da Cláudia, lembram da Cláudia do Entrevista com o Vampiro? Eu não sei porque a criatura celestial sábia colocou uma mente adulta presa num corpo de criança, não faz sentido. Alguém na internet, claro que alguém deve saber, mas assim, assistindo verde como eu tava, eu falei, por quê? Que sacanagem com a garota. Em relação aos poderes, ela multiplica, então ela consegue confundir os inimigos. A Cersei, ou Cersei, será que eu deveria estar falando Cersei? E o Jon Snow tá no filme, olha só! Wow. Ela é o mais perto que o filme tem de uma protagonista, mas é um problema porque ela uma das que menos tem presença, uma das menos carismáticas, mas o poder dela, tem que falar dos poderes, porque é um filme de super-herói, não importa celestial, não, no final das contas pode ser magia, tananã, mas é um filme de super-herói. Ela consegue mudar as coisas, tipo transformar água em rosas, e é legal visualmente. A Salma Hayek como matriarca, líder, tá bom, eu fiquei questionando qual é também a contribuição dela para ajudar as pessoas contra os monstrões lá. Ela não sabe fazer muita coisa, ela dá ordens, mas... Pô. O Brian Tyree Henry faz o Fastos e ele não é engraçado. Ele é o cara das armas e também funciona meio que como o roteiro quiser. Ele faz jubi, cria uma arma e ela pode dar tiro ou explodir. O personagem é gay, isso vale a pena ser notado, porque não acontece com frequência em filmes de super-herói, e também não me pareceu algo assim, galera, olha como estamos modernos, vamos surrar, que não é isso que os conservadores reclamam, que você está surrando isso goela abaixo. E outros personagens também têm a sua vida afetiva explorada no filme, então não é diferente, e o fato dele ser gay não afeta em absoluto a trama, e nem deveria, mas é bom ver representatividade. Aliás, o elenco é bem diversificado. E aí chegamos no Kingo, interpretado pelo Kumail Nanjiani. No Twitter me falaram que ele é o preferido de muita gente, aparentemente, que ele traz ao filme um alívio cômico necessário. Eu discordo, porque ele não tá engraçado. Mata o tom do filme, mata qualquer consistência de tom, porque às vezes tá acontecendo uma coisa que pode custar vidas, e no meio disso, piadinhas bobas. Eu gosto de piadas em filmes de heróis. Um dos meus preferidos é Thor Ragnarok, que abraça isso de vez e se transforma numa comédia. Transforma o filme num drama. Ele já é todo, né, filosófico e contemplativo. Essas piadinhas não encaixam. O poder dele, o poder dele mata o personagem. Ele faz assim, ele faz isso aqui, ó.
piau, piau, e sai um foguinho. E há uma cena onde, primeiro que ele vive soltando piadinhas, então em momento algum você dá credibilidade dramática pra ele, mas ainda assim o roteiro o coloca numa cena que exige credibilidade dramática, então há um problema sério aí em todos os envolvidos, e ele tá fazendo o discurso dele, com o braço esticado e o foguinho. Entendeu? O meu preferido é o Druig, primeiro pelo conflito pessoal. Ele consegue controlar a mente das pessoas, então ele passou anos vendo a raça humana fazendo besteira, mas evoluindo, né? E não pode interferir. Há uma frustração enorme aí, e o ator tem meio cara de psicopata, então eu ainda vejo nele um possível vilão no futuro, se ele pirar. A montagem é meio problemática, principalmente no terceiro ato, em relação ao posicionamento geográfico, a continuidade do posicionamento geográfico dos personagens. Tipo, ela decide fazer uma coisa, aí corta pra uma ação e depois já volta, passou muito tempo, ela é normal, ela não voa. Eternos é um filme pleonástico, é chatinho, mas é legal. Nota importante, né? Nota 6.3. É isso, pessoal. Um abraço e até a próxima.